A vida é um caminho repleto de altos e baixos, momentos de vitória e momentos de queda. Muitas vezes, é na queda que nos sentimos tentados a desistir, a questionar nossos próprios passos e talvez até nossa fé. Mas a Bíblia, em sua sabedoria infinita, nos lembra que esses momentos são fundamentais para nosso crescimento espiritual. O livro de Provérbios traz conselhos práticos que iluminam o caminho do justo, mostrando que a perseverança é mais do que uma qualidade, é um compromisso de seguir em frente, mesmo quando a jornada se torna difícil. Hoje, vamos refletir sobre um versículo que fala poderosamente sobre perseverança. Em Provérbios 24:16, encontramos: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. O justo cai, mas se levanta. Este versículo usa o número 7, um número que, na Bíblia, representa a completude, algo que se cumpre em sua totalidade. 7 vezes cairá o justo, e ele se levantará. Esse número não significa que existe um limite para a queda do justo, mas simboliza que, mesmo que ele enfrente dificuldades completas e aparentemente infindáveis, ele continuará se levantando. Perseverança é essa capacidade de não se entregar, de não perder a esperança e de continuar caminhando, pois o justo é guiado pela fé e pela convicção de que Deus está ao seu lado. Perseverar não é simplesmente resistir. Perseverar é entender que cada queda é uma oportunidade de aprendizado e de fortalecimento. Deus nos permite passar por momentos difíceis não para nos ver caídos, mas para nos ensinar a levantar com mais sabedoria e fé. O justo é aquele que compreende que a vida é feita de ciclos, e que cada fase tem um propósito. Cair faz parte, mas o que define o justo é a decisão de se levantar. Os ímpios, por outro lado, tropeçam e permanecem caídos, porque lhes falta a base sólida da fé e do propósito. Então, como podemos aplicar essa perseverança em nosso dia a dia? Aqui estão algumas reflexões e práticas para manter a perseverança viva em nossos corações. Primeiro, reconhecer as fraquezas. Todos enfrentamos quedas. Reconhecer nossos pontos de fraqueza é um passo essencial. Aceitar que falhamos não nos torna menores. Pelo contrário, nos faz humanos e nos aproxima ainda mais de Deus, que nos ajuda a vencer nossos desafios. Segundo, confiar em Deus. Em Provérbios 3:5, lemos: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Essa confiança é a base da perseverança. Nos momentos de maior dificuldade, lembrar que nossos passos são guiados por um Deus que conhece o caminho à frente nos dá forças para seguir adiante, mesmo quando não enxergamos a saída. Por fim, valorizar cada pequena vitória. Cada dia que superamos um desafio, por menor que seja, é uma vitória que fortalece nossa caminhada. A perseverança é construída sobre esses pequenos passos, que, somados, nos conduzem ao nosso propósito. Se olharmos para a história de Jó, encontramos um exemplo perfeito de perseverança. Jó perdeu tudo, passou por provações indescritíveis, mas manteve sua fé. Ele sofreu, sim, mas se recusou a abandonar sua crença em Deus. No final, sua perseverança foi recompensada. A história de Jó nos ensina que, mesmo em nossas quedas mais profundas, Deus nunca nos abandona e sempre tem um propósito maior em nossas vidas. A perseverança é, em última análise, um ato de fé. Cada vez que caímos e decidimos nos levantar, reafirmamos nossa confiança em Deus. O justo pode cair, mas ele sabe que não está sozinho e que Deus está ao seu lado em todos os momentos. Que possamos lembrar, em nossos próprios desafios, que cada queda é apenas mais um capítulo de uma história que Deus ainda está escrevendo em nossas vidas. Em tempos difíceis, manter a esperança e a fé se torna essencial. A vida, com seus desafios diários, pode nos fazer sentir abatidos ou até mesmo desanimados. Mas a Bíblia nos relembra que a esperança é a âncora da nossa alma, e a fé é o nosso fundamento. Em Provérbios, encontramos conselhos que reforçam essa ideia, nos mostrando que aqueles que se apegam à fé e ao otimismo encontram forças para seguir adiante, mesmo quando tudo ao redor parece indicar o contrário.
Vamos explorar Provérbios 13, 12, que diz: A esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Este versículo expressa uma verdade profunda. Quando a realização dos nossos desejos é adiada, nosso coração pode se entristecer. Isso é natural. Afinal, todos nós temos sonhos, aspirações e objetivos. No entanto, o mesmo versículo nos oferece uma visão de esperança, comparando o desejo cumprido a uma árvore de vida. É como se cada sonho realizado fosse uma nova vida que floresce dentro de nós, trazendo alegria e renovação. Este provérbio nos ensina que a espera pode ser difícil, mas que o cumprimento das promessas de Deus traz vitalidade. A ansiedade e a frustração que surgem durante a espera são oportunidades para fortalecer nossa fé. Em vez de sucumbir à tristeza, somos chamados a confiar nos tempos de Deus, que sabe o momento certo para cada bênção. É nesse processo de espera que a esperança se torna uma força ativa. Esperança, na Bíblia, não é apenas um desejo passivo, mas uma confiança firme de que Deus está no controle. Quando depositamos nossa esperança em Deus, estamos afirmando que Ele tem um plano, e que a nossa fé nele é maior que as dúvidas e dificuldades que enfrentamos. Para cultivar essa esperança ativa e manter a fé viva, podemos considerar algumas práticas que fortalecem nosso coração e mente. Primeiro, reforçar o hábito de oração. A oração é uma forma de expressar nossa fé em Deus e de confiar nele. Quando oramos, levamos nossas preocupações e esperanças a Ele, e isso nos ajuda a fortalecer nossa confiança de que tudo acontece no tempo certo. Segundo, recordar os momentos de fidelidade de Deus no passado. Relembrar momentos em que Ele nos sustentou, mesmo em situações difíceis, renova nossa esperança. Esses testemunhos pessoais nos lembram que, se Deus já nos ajudou antes, Ele certamente o fará novamente. Terceiro, envolver-se em boas ações e em apoio ao próximo. Muitas vezes, ao ajudar alguém, encontramos forças que nem imaginávamos ter. Ao compartilharmos nossa esperança e fé com outros, fortalecemos essas qualidades em nós mesmos. Podemos olhar para a vida de Abraão como um exemplo poderoso de esperança e fé. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, mas ele precisou esperar décadas para que essa promessa se cumprisse. Em Romanos 4, 18, vemos que, contra toda esperança, em esperança creu. Abraão nos ensina que, mesmo quando não vemos uma saída ou solução imediata, a fé nos sustenta. Ele manteve sua esperança em Deus, e essa confiança o sustentou ao longo dos anos. Esse exemplo nos lembra que, quando depositamos nossa esperança no Senhor, mesmo que os resultados pareçam distantes, Ele nos guiará ao cumprimento de suas promessas. A esperança e a fé são as bases que nos sustentam quando enfrentamos tempos de incerteza. Provérbios nos ensina que a esperança adiada pode entristecer o coração, mas a realização das promessas de Deus é uma árvore de vida que floresce em nós. Que possamos lembrar que nossa esperança não está nas circunstâncias, mas no próprio Deus, que nos conhece profundamente e sabe de todas as nossas necessidades. Ele trabalha em nossos corações, usando a esperança para fortalecer nossa fé e nos aproximar cada vez mais dele. A fé é um pilar inabalável para quem caminha com Deus. Nos momentos difíceis, ela nos oferece esperança, e nas horas de tranquilidade, nos permite ser gratos e reconhecer a bondade divina. A Bíblia nos lembra que, para manter essa fé viva, precisamos constantemente nutrir e fortalecer nosso espírito, especialmente quando surgem dúvidas e dificuldades. Em Provérbios, encontramos orientações para preservar e aprofundar essa fé em todas as fases da vida. Comecemos com Provérbios 3, 5, 6, onde lemos: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esse versículo destaca um princípio essencial para a fé: confiar no Senhor, mesmo quando não entendemos ou não conseguimos ver a solução. A fé verdadeira não se baseia em nossa própria lógica ou compreensão limitada, mas em um compromisso de confiar que Deus sabe o que é melhor para nós.
Ele nos chama a depender dele com todo o coração, entregando a ele o controle de cada aspecto da nossa vida. Essa passagem de Provérbios é uma das mais claras sobre a manutenção da fé. Ela nos ensina que confiar em Deus não é algo que fazemos apenas quando tudo vai bem, mas também, principalmente, quando enfrentamos situações incertas. É natural que em tempos de dificuldade busquemos respostas imediatas, tentando resolver tudo com nossos próprios recursos e entendimento. No entanto, ao fazer isso, corremos o risco de nos afastar da fé e da paz que ela traz. A verdadeira fé requer uma entrega completa. Significa reconhecer que, mesmo que não compreendamos todos os detalhes, Deus tem um propósito em cada situação e que Ele está no controle. É nesse tipo de confiança que nossa fé se fortalece, pois permite que Deus trabalhe em nossas vidas de uma forma que só Ele é capaz de fazer. Manter a fé é um exercício constante de confiança e humildade. Às vezes, manter a fé pode parecer difícil, mas precisamos lembrar que é nesses momentos que ela realmente cresce e amadurece. A Bíblia nos ensina que Deus se agrada da fé que persevera, especialmente quando não temos todas as respostas. Em Hebreus 11, 1, lemos: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Esse versículo nos convida a enxergar além das circunstâncias, mantendo nossos olhos fixos nas promessas de Deus, que são verdadeiras e eternas. Para que a fé permaneça forte, é essencial alimentá-la diariamente. Aqui estão algumas práticas que podemos incorporar ao nosso dia a dia para manter nossa fé sólida e robusta. Estudo e meditação nas Escrituras. Ler a palavra de Deus diariamente fortalece nossa mente e coração, fornecendo inspiração e sabedoria. Quando estudamos as Escrituras, renovamos nossa mente e nos lembramos das promessas de Deus. A Bíblia se torna um refúgio onde podemos encontrar forças para enfrentar qualquer situação. Oração como diálogo contínuo com Deus. A oração não é apenas uma prática religiosa, é um diálogo contínuo com Deus. Ao orarmos, entregamos a Ele nossos medos, inseguranças e dúvidas. A oração fortalece nossa fé porque nos aproxima de Deus e nos permite experimentar sua paz e presença. Cultivar a gratidão. A gratidão é um antídoto para a dúvida e a incerteza. Quando agradecemos a Deus, mesmo pelas pequenas bênçãos, reforçamos nossa fé. Esse ato nos permite reconhecer a bondade de Deus em todos os momentos, renovando nossa confiança nele. Fazer parte de uma comunidade de fé. Compartilhar a fé com outros irmãos fortalece nosso espírito. Quando ouvimos os testemunhos e experiências de outras pessoas, somos encorajados a manter a fé. Uma comunidade de fé oferece apoio, inspiração e orações em momentos de fraqueza. A história de Jó é um dos exemplos mais profundos sobre a manutenção da fé em tempos de grande sofrimento. Jó era um homem justo e temente a Deus, e apesar de sua fidelidade, ele perdeu tudo: família, saúde, riquezas. Durante esse período, ele foi tentado a desistir, mas manteve-se firme em sua confiança em Deus. Em Jó 1, 21, ele declara: O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A perseverança de Jó, mesmo sem entender o motivo de seu sofrimento, é um testemunho poderoso de uma fé verdadeira. Ele nos ensina que a fé não é condicionada às bênçãos ou às circunstâncias favoráveis, mas sim a uma confiança inabalável no caráter de Deus. Ao final de sua provação, Deus o recompensou com ainda mais do que ele tinha antes, demonstrando que a fé perseverante sempre resulta em vitória e crescimento. Para aplicarmos esses ensinamentos, precisamos cultivar a prática de entregar nossas ansiedades e incertezas a Deus. Em 1 Pedro 5, 7, somos lembrados a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, pois Ele cuida de nós. Esse ato de entrega é uma expressão de nossa fé e confiança. Ao invés de carregarmos o peso das preocupações, escolhemos confiar que Deus nos sustentará. Manter a fé é um compromisso que exige dedicação e esforço. Em Provérbios, somos lembrados de confiar no Senhor de todo o coração, sem depender exclusivamente de nosso próprio entendimento. Que nossa fé seja forte e perseverante, como a de Jó,
confiando que, independentemente das circunstâncias, Deus está sempre ao nosso lado e no controle de todas as coisas. Ele é a fonte de nossa paz, força e esperança, e nos convida a descansar nele com uma fé inabalável. A esperança é um elemento fundamental da vida cristã. Ela nos dá uma visão do que Deus tem preparado para nós e nos ajuda a atravessar os momentos difíceis com uma expectativa positiva. Em Provérbios, a esperança é mencionada como algo que sustenta a alma e renova o espírito. A Bíblia nos orienta a manter uma esperança constante, sabendo que Deus é fiel para cumprir suas promessas, e que Ele está presente conosco em todos os momentos. Para guiar nossa reflexão, vamos observar Provérbios 13, 12, que nos diz: A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo atendido é a árvore de vida. Esse versículo nos lembra que, sem esperança, nosso coração se entristece e perde a vitalidade. Por outro lado, quando temos uma esperança viva, sentimos um renovo constante, mesmo em situações desafiadoras. A esperança em Deus é uma árvore de vida, pois nos fortalece e nos faz lembrar que dias melhores virão. Esse provérbio fala da esperança adiada, ou seja, quando esperamos por algo e não vemos resultados imediatos, é natural que surja o desânimo. No entanto, Deus nos convida a colocar nossa esperança nele, pois suas promessas nunca falham. Esperar em Deus não é simplesmente aguardar, mas é um exercício ativo de confiar, de manter a paz interior e de continuar vivendo de acordo com sua vontade, independentemente do que vemos ao nosso redor. Quando depositamos nossa esperança em Deus, sabemos que Ele está trabalhando para o nosso bem, mesmo que não possamos ver tudo agora. Esse tipo de esperança alimenta a alma, dá sentido ao presente e projeta uma visão de um futuro abençoado. Para mantermos viva essa esperança que vem de Deus, precisamos de ações concretas que fortalecem nosso coração e mente. Vamos ver alguns passos que nos ajudam a cultivar a esperança. Permanecer na palavra de Deus. Ler as Escrituras nos lembra das promessas de Deus. A Bíblia está cheia de exemplos de como Deus cumpriu suas promessas ao longo dos séculos, e isso nos encoraja a confiar que Ele fará o mesmo em nossas vidas. Orar com fervor e expectativa. A oração é um momento em que renovamos nossa esperança. Ao nos dirigirmos a Deus, levamos a Ele nossas preocupações e expectativas. Podemos orar com fé, sabendo que Ele ouve nossas súplicas e que, no seu tempo perfeito, responderá da melhor maneira. Ter uma atitude de ação e perseverança. Esperança não significa apenas esperar de braços cruzados. Podemos agir, enquanto confiamos que Deus guiará nossos passos. Quando agimos com fé, somos proativos em direção aos planos e propósitos que Ele colocou em nossos corações. Lembrar-se das bênçãos passadas, relembrar as bênçãos e vitórias que Deus já nos concedeu nos ajuda a manter a esperança. Quando olhamos para trás e percebemos como Deus já nos socorreu no passado, nossa fé e esperança se renovam, e temos forças para continuar. A história de Abraão é um dos maiores exemplos de esperança na Bíblia. Em Gênesis, Deus promete a Abraão que ele será pai de uma grande nação, mesmo que ele e sua esposa, Sara, sejam avançados em idade e não tenham filhos. Abraão esperou por anos, enfrentando dúvidas e dificuldades, mas manteve a esperança viva, acreditando que Deus cumpriria o que havia prometido. Em Romanos 4, 18, lemos: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações. Esse versículo destaca a esperança de Abraão, mesmo quando tudo parecia impossível. Ele não olhou para suas próprias limitações, mas focou na fidelidade de Deus. Ao final, Abraão viu a promessa se realizar e tornou-se o pai de uma grande nação, como Deus havia dito. Para vivermos com esperança, precisamos manter nossos olhos nas promessas de Deus, assim como Abraão fez. Nos momentos de dúvida, é essencial lembrar que a esperança não é apenas um sentimento, mas uma escolha de confiar em Deus, mesmo quando não vemos os resultados imediatos. Cada desafio que enfrentamos pode ser uma oportunidade para aumentar nossa confiança em Deus e manter nossa esperança viva. Aqui estão algumas ações práticas que nos ajudam a manter essa esperança viva diariamente.
Primeiro, escrever nossas orações e promessas. Muitas vezes, registrar nossas orações e anotar as promessas de Deus nos ajuda a revisitar esses momentos em que sentimos sua presença e seu amor. Isso pode ser um lembrete constante de que Ele já trabalhou em nossas vidas e que continuará trabalhando. Segundo, praticar o encorajamento. Quando incentivamos outros, nossa própria esperança é renovada. A Bíblia nos diz que devemos encorajar uns aos outros e orar uns pelos outros. Quando damos esperança a alguém, Deus também renova nossa esperança. Esperança em Deus é um fundamento sólido que nos ajuda a resistir durante os tempos difíceis. Quando colocamos nossa esperança em coisas temporárias, como posses ou status, ficamos vulneráveis à decepção. Mas, quando nossa esperança está enraizada em Deus e nas suas promessas, ela permanece inabalável. Ele é uma âncora para nossas almas, nos sustentando e renovando nossa visão para o futuro. A Bíblia nos lembra, em Romanos 15:13, que Deus é o Deus da esperança. Ele nos convida a manter nossa esperança nele, sabendo que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Essa confiança em Deus não apenas nos mantém firmes, mas também ilumina o nosso caminho, trazendo paz e alegria ao coração. A esperança é um presente divino, um farol que nos guia através das tempestades da vida. Em Provérbios 13:12, vemos que a esperança é como uma árvore de vida, sustentando nossa alma. Que possamos manter essa esperança viva, lembrando-nos de que Deus é fiel e que suas promessas jamais falham. Assim como Abraão, sejamos pacientes e confiantes, crendo que, no tempo certo, veremos os frutos da nossa esperança em Deus. Vivemos em um mundo onde a ansiedade e o estresse se tornaram comuns, afetando pessoas de todas as idades e estilos de vida. Provérbios, porém, nos traz uma perspectiva de paz e descanso ao ensinar que é possível confiar em Deus em todas as situações, acalmando o coração e encontrando força para enfrentar o que vier. Para refletirmos sobre a ansiedade, comecemos com Provérbios 12:25, que diz: "O peso no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra." Esse provérbio nos lembra que a ansiedade pesa o coração, mas que há alívio quando nos voltamos para uma palavra de encorajamento e verdade. Esse encorajamento pode vir da palavra de Deus ou de alguém próximo, lembrando-nos do amor e cuidado do Senhor. Quando estamos ansiosos, parece que carregamos um fardo invisível, algo que nos esgota e rouba a nossa paz. No entanto, Deus nos convida a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, pois Ele cuida de nós. Em 1 Pedro 5:7, lemos: "Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós." Esse convite é uma promessa de que não estamos sozinhos e de que podemos descansar, sabendo que Deus está no controle. O livro de Provérbios nos encoraja a buscar sabedoria e apoio, e há algumas práticas que podem nos ajudar a aliviar a ansiedade. Buscar uma palavra de encorajamento na Bíblia. Ler versículos e histórias bíblicas que refletem o cuidado de Deus é um grande apoio para o coração. Versículos como Salmos 23:4, "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo", nos confortam e nos lembram que Deus está conosco, em todos os momentos. Praticar a gratidão. Quando praticamos a gratidão, nos lembramos das bênçãos diárias que muitas vezes passam despercebidas. Listar 3 ou 4 coisas pelas quais somos gratos ao final do dia pode nos ajudar a focar no que temos de bom e não nas preocupações. Conversar com pessoas de confiança. Falar sobre o que nos preocupa pode trazer alívio. Quando compartilhamos o que estamos enfrentando, temos a oportunidade de receber conselhos e orações que nos fortalecem e nos lembram do cuidado de Deus. Orar e meditar. A oração é um lugar de refúgio. Quando oramos, entregamos nossas ansiedades a Deus, e Ele nos dá paz. Em Filipenses 4:6-7, Paulo nos aconselha a não andar ansiosos, mas a entregar a Deus tudo o que nos preocupa, com ações de graça, para que a paz de Deus guarde nosso coração e nossa mente. Um exemplo bíblico que ilustra bem o contraste entre uma atitude de ansiedade e uma atitude de paz é a história de Marta e Maria em Lucas 10:38-42.
Jesus visita a casa das duas irmãs, e Marta está ansiosa e ocupada com muitos afazeres, preocupada em fazer tudo certo para agradá-lo. Maria, no entanto, escolhe sentar-se aos pés de Jesus, ouvindo sua palavra e descansando em sua presença. Quando Marta pede que Jesus repreenda Maria por não estar ajudando com as tarefas, ele lhe responde: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Esse trecho nos ensina que, em meio à correria e às preocupações, é essencial escolher a boa parte, que é estar em comunhão com Deus, ouvindo suas palavras de vida e paz. Para quem enfrenta a ansiedade, é importante reservar um tempo para estar na presença de Deus, descansando nele. Separar momentos de quietude, oração e leitura bíblica ajuda a reduzir a carga das preocupações e traz um profundo alívio ao coração. Podemos aprender a viver como Maria, priorizando a presença de Deus, e não como Marta, que estava focada apenas nas tarefas. Aqui estão algumas maneiras práticas de cultivar essa paz. Primeiro, crie um momento diário de pausa. Separe alguns minutos para desligar-se das distrações e focar-se em Deus. Use esse tempo para ler um versículo, orar ou apenas agradecer. Segundo, pratique respirações profundas e oração curta. Em momentos de tensão, respire fundo e lembre-se de um versículo ou promessa de Deus. Algo simples como Senhor, Tu és minha paz, já pode trazer calma em momentos de ansiedade. A ansiedade muitas vezes surge quando nos sentimos no controle e nos damos conta de que não conseguimos lidar com tudo sozinhos. Deus nos chama para confiar nele, entregando a ele nossas preocupações. Em Mateus 6:34, Jesus nos aconselha a não nos preocuparmos com o dia de amanhã, pois cada dia já traz consigo os seus próprios desafios, e ele está no controle. Esse conselho nos ensina a viver um dia de cada vez, confiando que Deus suprirá todas as nossas necessidades e nos dará força e sabedoria para enfrentar cada situação. Ele conhece cada detalhe de nossas vidas, e nenhum fardo é pesado demais para Ele. A ansiedade é algo que afeta o coração humano, mas em Deus podemos encontrar alívio e paz. O livro de Provérbios nos lembra que palavras de esperança e encorajamento têm o poder de alegrar o coração, dissipando o peso da ansiedade. Que possamos, todos os dias, escolher confiar em Deus, lançando nele nossas preocupações e recebendo sua paz que excede todo o entendimento. Bem, refletimos sobre os conselhos de Provérbios para uma vida marcada pela perseverança, esperança, fé e paz diante da ansiedade. Esses temas nos mostram que, com a sabedoria de Deus, podemos enfrentar os desafios da vida com um coração fortalecido e uma mente focada nas suas promessas. A perseverança nos ensina a continuar caminhando, com a confiança de que cada passo vale a pena, mesmo quando o caminho é difícil. A esperança, por sua vez, é como uma âncora para nossa alma, lembrando-nos de que Deus tem planos de paz e que nossa jornada tem propósito. A fé nos encoraja a crer em sua presença constante, mesmo que não a vejamos, e a paz nos permite repousar, aliviando o peso da ansiedade ao lançar nossos cuidados aos pés de Deus. Esses temas são mais do que ideias, são convites para uma transformação diária. Eles nos chamam a viver com o coração voltado para Deus, escolhendo todos os dias confiar em suas promessas e praticar o que aprendemos em Provérbios. Em tempos de incerteza ou dor, lembremo-nos de que Deus é fiel e de que Ele deseja nos encher de esperança para o futuro. Para vivermos de acordo com esses princípios, podemos começar reservando pequenos momentos diários de oração e reflexão, lançando sobre Deus todas as nossas ansiedades e recarregando nossa fé e esperança. Ao final de cada dia, tire um momento para refletir sobre as bênçãos que Ele já concedeu e agradeça por sua fidelidade. Desafio você a escolher um versículo deste vídeo que tenha tocado seu coração, deixando que ele guie suas decisões e reações ao longo da semana. Que essa palavra fortaleça sua perseverança, renove sua esperança e alivie o peso da ansiedade, enquanto você caminha confiante na presença de Deus. Lembre-se, você não está sozinho. Deus está ao seu lado, oferecendo descanso, sabedoria e paz. Persevere, mantenha a fé e tenha esperança, sabendo que em Deus há propósito e vitória.
Que o bom Deus lhe abençoe e ilumine os seus caminhos.